esse comandante morre, que corre agora. Guinenses, se eu botar a boa fulação, ancora gosto sim, com se acaba corda. Se não corda, é dia assim, são horário de tarde, não trabalha de tarde. Não vejo para mim contar ali. Porque nós na rede social, cara, que ainda fala, ai, não tem pena desse, ai, é cadibre fasique, ai, é cadibre em cacibique. Já, minha tropa bebo, e como agora, bom dia, panhaman, e como pá. Já, a nós não vem para bem contar ali. O sabe como a nós guinenses não está fim de disquisi, não está fim de disquisi, não está fim de não. Pebeli como, o que arquele na ronca mal cardessa, ele apoia aqui no lado do que cabali. É na coba guintes mal, é na coba garante guintes. Ninguém canta falava, ai, coitado, e pena, ai. Não. Anturele esquina come outro, penha me outro. Se me se pen matana outro. Es quem na papel general, a boia abre o reja bo entendi. Es gos quem na papel e general. Esse comandante em ordem, que na papel. El comandante, el chefe de chefes, não tá papel nenhum vírgula não tirar. Depois na bem papel ainda também de outro bandido, que não tem lá na mesmo na partido próprio, que é traidor. Para bem contar vos como, não chama para de guintes atenção cedo. De que homem de guintes fala você abre espargata assim. Guintes, não, fulou cadibre faz isso, e camati, escacebi, é fiel partido. Não bem chegar nela. Não chega aqui homem que olha bruta de barriga e costuma fome, e causa fome, e bandido, sempre. Um papel de custa dinheiro de campanha, fala vocês e abre espargata assim. Ontem, o sabor guinense, botar fim de disquise. A mim progo na bimura, a mim gosto de Timor-Leste sai. A mim gosto de Timor-Leste. Pebera como a mim custa de Guiné e te dar raiva tenonde. Gomura bandeira, a mim de Timor-Leste sai. Pebera kasi que aqui guinense está fim de disquise. Que aqui guinense está fim de disquise. E até tem mal criado com apoio mal carreça para usar suma arquete. E daí? Gosto só para não bater ide. Para não desenhar me outro lá me comer outro sim. Papa panhal, só na mama de bunda. Papa martel, só na mama de bunda. Para ver como oricuna apoia que cabali. Não chama gente atenção sério. Não fala gente que acaba apoiar regime desses cabali. Eles que lá ali, eles abre boca na rede social. Coba garante de guintes, coba mames de guintes, coba quem mais eles é mostrar mal criado. Eles ativistas de Madem, suma que tem educação. A medicina fala ativistas de Madem, tudo que está falando, que está tirando nenhum som. Tudo que mal criados gentios que estão lá na Madem G15. Que estúpidos que estão lá. A você na fim deles carreira, que não quem diz massa, você que não lanta massa, a você vai falar, bata pi foto, dia alguém, tudo quem quer nós com olha, toma mais foto daquele. Como é como a papata fala, não, bocadinho fácil que não bloqueia tudo, só cachuris. A boy de no lado, a boy cariqueo, um jogo me uma foto da arquele, bata como na papata fala já como na cedo que arquele. Bom, ele precisa ninguém toque. Hoje sinta na Brasília na coba guintes mal, que acabou toja. Hoje sinta na Brasília na coba mame de guintes. Iri babi só contra que mesmo coba mal. A voz pro mas que também batalha como batalha foto de que canalha para bater meter na rede social para mim correr batoja. Não, acabou matar, acabou fazer. Sem matar, sem nhemel, eles que se bila. Eles que se bila, pá. Não tem que bater conta barra, não deixar muito lá para bare paia para coisas que não estão nele, pá. Sem se, para ver aquele imatina apoia o regime. Então se apoia o regime, se é regime que fim de carreira, bem fim de carreira que eu tchau. Bem fim de carreira. Pepe Telil, mas se abre mais Pepe Telil. Ou bata deixar de mentira, bata para. Não sei o que. E a boi no lado, budundundeu, um dia uma bucola que foto lá que ele na minha cara, na minha coisa mesmo, um dia só, como a bunda solidariedade cara que ele, na bloqueou. Catarão, paciência. Pé eles que se bila. Pepe ba arquele é mati na pi, é governo de Sissoko na mentira. É mati. E que eles que apoiam. E que eles que pingam nada. E que eles que fazem todo tipo de bandidasco. E que eles que fazem todo tipo de bandidasco. Outro também na lanta como sumai prendido ontem.
Cara que não fala, não, para matar, para fazer o quê? O único que tem papel direito e preta. Para fender a carreira, para bater fender a carreira. A mim próprio fala. Para ver o apoio bandido. Que bandido que está assustado? O apoio bandido. Eles que se bila. Li, não cala só, não bata jubeles e bata mata outro, não bata ri. É que não pode fazer. Bora falar coitado. Bora falar coitado e fulô. Que não gasta dinheiro vai Bélgica, coitado e fulô que não gasta dinheiro vai Suíça, coitado e fulô que não luta para barrar cedo para ter na Guiné-Bissau. Vou ter que falar coitado e fulô, mas acabou com o meu boa farta, vou falar coitado e aquele, aí é espancado. Tinha apoiado. Vou ter paciência. Vou para a falta de respeito. Não contém a luta para que a pessoa vai para diante. Mas é que você não está falando, não tem pena desse. E melhor não calar lá. E melhor não parar. E melhor não parar posta foto de quem que não sabe como é inimigo do Guiné-Bissau. E melhor. Se não for por cala, não lhe xenha me outro lá. Não cala só boca. Liga então a bolsa, atenção que biasle. Atenção fala bolsa, que cancan e bandido. Guinte suru lá antali. Não, falou que faz aquilo, um papel custa de cancan cedo. Cedo, falou papel. Cedo, não fala vos cancan e abre espargata. Não fala vos cancan e abre espargata, não metade, ele não. Guintes, não, falou que faz aquilo, cancan fiel partido, não fala fiel partido. Cancan tem fome, barriga de cancan e costuma que barriga de comer. Barriga de fomeado. Não fala vos se pincha, você sobrinha, logo ele perde a vida, bata mama. Não, falou que faz aquilo, casa de que até ativista de peixe se ligam, não, falou cancan é fiel. Mas depois o que me faz, não chama seu nome. Não, como faz que ele ensina que cancan próprio, porque o coisa corção findil. Aonde pode cancan inovidade? Inovidade. Não, para mim que ele é novidade. Sempre entendo vai suspeito para que homem. A mim se vê um conselho de dinheiro que mora na São Vicente. Não se vê como é homem que costuma. E me se só costuma comer e faz mal. E pinta se sobrinha e acaba de abrir espargata assim. Cancan, Cipriano que pode. Depois bom não de cancan. De Cipriano que pode, bona bingo de cancan e má pior. De cancan que bona conta. Bojo binha vídeo de nada tempo de campanha, como papia. Bojo binha vídeo de que está lá antigo, como papia voz de cancan, que a gente não fala, não, falou para bingo malcarreza, falou não com malcarreza, cancan fiel partido. Até Nermon grande liga e fala, não, cancan fiel partido. Fala, para, amiga confiança. Tá que pim faz vídeo, pedir desculpa, não. Boa dia, a hora bom olhar que bojo. A hora bom olhar que bojo. Acaba na mesmo carro, porque isso só com barca, aqui embarquei sim, tá mais quem que sabe que era papel. Boca nota mesmo, na câmara que é para aniquilar. Vou desculpar, ainda te receber chamada. Guinte talanta. Não, vou deixar ele fiel. A voz não guinte próprio que com saja naquele. Se boca cala boca, vou dizer guinte nheme outro, vou para lá foto de como mais de arquele como pina rede social. Na bloqueia a voz FEP. Pepe botem aquele que tudo que na passa está bem passado que na passado. Bem passado. A mistura não tá mana fala pepe batalhar só na boca assim. Pá, só na boca. Pepe aqui sinta aqui boca e na coba guintes mal de no Brasil. E baby só e na coba mal é na nyukuli dinheiro. Então se queres na findil carreira os boca la boca, bo para batava. Não, acabou matar, acabou fazer. Se me sede rolar na ngela esqueci bila. Se mi sede rolar, la me preocupa pia. Se mi sede rolar na ngenye mel, peixe pancal, pe fácil que é misti. Pe fácil que é misti. Orco apoia bandido. Satanás a mim falou como nega apoia bandido, nunca tá apoia bandido. Não gosta de gintes fiel, gintes de bardade. Como anda me tá apoia bardade, nunca tá apoia mentira. Nunca tá apoia, peber coisas, peber buna dan dinheiro, como manda me preferir trabalhar. Minha salário chegam, panquire minha filhos de mim, quintene. A mim papai 5 filhos, não tá querendo eles tudo, que minha salário de mim. Mas, e cá como bata cobardiça, bata conta mentira, como mal é pagar. Aos que não chala. Nada é cocha. Pedi bir panhale e dar pitbull lá dentro, para pitbull bata morder lá. Não, é que raptar, não é que raptar não. E que fala o ndinho raptar ali, ndinho raptar, e que fala ndinho que raptar. De marciano, e que lá ante abre boca e fala que elas que raptar. Because não gintes mais bro que talanta como botem pena dele. Bom, tirar lá se bom misti. Sou muntrusis. Bom muntrus como fala bosta, postura que não sou de carregar que é bom muntrus.
tudo que nós escrevemos nessa página, vai falar, não, vou por que vou falar, a boi de nosso, a boca de nosso, vou montroso. Vou montrolar, vou virar, vou boca de quinhacos. Para para como fala vos. E depois que olha mais, que foto dar aquele mano, na sorte de cara aquele, como, não, vou dizer, acabou que, na bloqueou, acabou, na, nem se bobin fala que mandam bloqueou, na, falou mais conversa duro. Se você se bora falar inimigos de Bissau, bora chamar aquele número aqui inimigos de Guiné-Bissau. Para eles que queriam mangar porcaria aqui em Guiné-Bissau. Eles que fazem bandidasco que se socou sentara. Se socou falia neles. E falia neles. Me falou e falia neles. Para suta, para bater suta até não dê, para tacar pontada até arrebenta. Para fim de carreira. Como fala? Ora que apoia bandido, que bandido que está matado. Ora que apoia bandido, que bandido que está apoia. E não vou chamar atenção, não contar se socou bandido. Ela anta ali na rede social e não cobo mal. É no seguinte. Cobo não garantis. Cobo não guinti sur. A os botar lá anta como botem pena de que alguém. Até não guinti sur, cara sem vergonha. Não se renegar aquele. Acabou matar. Sabe se matar eles que se viram. A me importa. Sabe se matar. Não me importa, nem interessa. Para ver que imagina apoio bandidaço. A mim tem pena de aqueles do hospital, aqueles que estão mal. Não que o hospital, aqueles que não têm sem pena. Mas nunca tem pena de barqueiro. Nunca tem sem pena, não. Ninguém nunca tem, não. A mim só sabe, ele vai na bebida café. Bom café que na bebida que leite, sim. Para ver que não está pegando texto no meu trabalho. Se pega texto no Brasil, que como bem me arranja esse trabalho, ele lixa de muito lá, para ir para Bissau. E cara, não sabe coisa. E cara, não sabe. Suma guinense, gente bandido, gente cobardo, gente a montão, suma casa do cancan, bruta de barriga, catene nem tipo de respeito que o homem gente. E catene nada, e que como é vai somar casamento para falar de sua sobrinha não, e bandido não conta na bolsa. E bandido, e meio de fome. E que barriga que costuma só comer, e meio de fome. Bobe que não fala voz, cancan coça fome. Boia cancan coça de domingo, esquina papel, quase na chorava. Ele assim que está misti, assim, um homem que gosta só papamel, ele papamel. Não me manga de gente na falar, eu escrevi nessa página como para atacar cancan na atacado. Se o homem se cala a boca lá na página, cancan tem que atacado, tudo que faz porcaria na atacado. Nada que não sai. Vou por bater falou outro gente, mas a mim bom conselho, a mim se bo duro, a mim um boy esse garganta, a mim de que garganta está sinta aquela que dá na comigo. Ora, querem ser na para ali na deixa voz, mas é bandidos, eles que não nhemem outro fé. Esses não nhemem outro, tá que acaba nhemem outro, é dar no terra no cumpo. Para eles é futuro, para que ninguém tem pena de ninguém. Para que ninguém tem pena desses. Para esse inimigo do Guiné-Bissau, aqueles que gostam de filosofia, bom não bem bom entender. Bom entender direito. Para se bom olhar como esses, a os naquele lado, eles que dão na Bissau. E agora não vai por ter pena dele, não tem pena de nós irmãos que estão no hospital que não passa mal. Mas esses, se ele não me outro, não bateria. A minha rina, nós da festa que não faz. Ora, o único que papel sabe conta a verdade e preta conta aqui que verdade. Para fim de galera, cara tem sim, não está de acordo com preta. Preta faz um direito de nota 1000. E conta aqui que verdade. Para ver que a terra do rosto. Mas eu também tenho duros, não tem pena dele, acabou matar, acabou fazer o quê? Se me senha me outro. Penha me outro. Para ver nem no telefone, ele coloca papel. Ele que está sentado na cara, e não cobra guintes mal. Guintes que não fala para parar. A os que vão vir falar como, não tem se pé. Guinness, operam por parente ele bebe minha café, sabe? Sim por vai fazer festa, não fazer festa. Festa. Como é que é isso? Eres tudo. É na rapteles, pe com se que humor, eles que não bem contando como o humor faz bandidasco tá aqui sentado. Ora que como findido era abo aquele. Não não juro por cambani sili na Gâmbia. Po ba sentala tambo bata papel, po bin bata tra segredo. O cachorro se apoia antes de golpistas, bora le seguinte na Guiné-Bissau, gente na luta para terra vai adiante, bobo na luta só para rebentar aqui terra atrás. Pô, para bim bater le seguintes, para bim bater falar para não tempo pena. Não para tempo pena, né? Não. Para tempo pena, homem pega teço, homem com montondade, homem com tabari palha, homem tem que estar riso,
Possibile como homem de família. Homem que está cedo a montão. Homem que está com primitivo companheiro. Homem que está pago para cobrar gente mal. Para ver que você fica como é findir o rabo. Para ver como eles que está pagando eles. Gosta de cara pagar eles. Se como é batra segredo como anda. Findir galera. Tá com o conjunto uma moja botar toca para por largar eles. Que agora? Nada cara sai. E nem nada castala suma preta fala própria. Nada castala. A mim sempre vai pedir música, não pena música em batabai. E do que tem? Ora cobra, ora cu crial. A boca tá mordi. Cobra. Crial, bukoy pitbull, lor ku tele pitbull na casa sing, bura dal carne, ta kibing garani dia ku dal carne, ta morde una inyemeu. Assim que essa na passa kumaru. Então vou pensar só aquele, até ser chefias lá garante tudo, na passa já mal. Esses até ser chefias garante lá, na passa já mal. E mais uma coisa boa para arrancar uma ficha que e quem está também que na preocupa com que aquele outro comedor Vladimir Deuna. Se você falar na partido PGC, Deuna e zero. Se você falar zero e zero. Bojo Deuna direito, Deuna, Vladimir Deuna. Que ele nem se lava o corpo e que ele é capaz de fazer nenhum tipo de congresso na PGC para ver que ele é zero. Que ele é alguém que está lava o corpo, que água que está chegando na própria. Bom, e está feio, acabou de assim. Bom, não, só bojo só esse tamanho desse corpo, e está feio. Ele Vladimir Deuna. Que ele é zero, que ele é nada na partido. Então, o seguinte, está falando como, Vladimir Deuna não organizou como que nenhum matador. Para que ninguém liga que coisa boa. Deuna, Vladimir Deuna, que ele está feio. Que ele é nada na partido PGC. A hoje não fala congresso a hoje na PGC. Domingo não ganhar mais. Bupil mais amanhã, domingo não ganhar mais. Bupil mais irmão da manhã. Mas Deuna não organizou nada. Nada na partido. Guinness. É que não vem para bem conta vos. Bodi chaba cancam bata pronto. La kuta pronta nel, la kuta pagal nel. Boko ya kilo outros mesmo tudo que atrei partido. Além na coi. E falta só para não meter na caixão para levar biso para levar lá na ngala. Ngala próprio perta. Não levar lá na tula não vai bota. Lá, inimigos de bisau. Lá que bom na pagal. Lá que bom na pagal nel. A boss cachurinhos. Não cara mer boss. Não luta para bardare, tá com luta dita não morre. Não continua a lutar para verdade. Nunca não gana apoio mentira. Não conta vos. Nem se você se não como vou falar fulô, não dá 5.000, 7.000. Não. Eu prefiro apoiar a verdade. Para ver verdade. Aquilo que o único que é que catacava. Verdade. Mentira. Alá, bom mentira que vou fazer. E consegue cortar. E na acaba de bocadinho. Bocadinho. Vou desculpar a minha direto que está passa 15 minutos, nem 10. Mas nervo ainda dá nervo. Você que está de nervo. A voz você vê como que aquele coba, guintes mal, tudo no mundo ali. Na nós, guintes no partido. Coba no mal, tudo. Coba no garantes, coba no combatentes, coba no presidente. Coba mal. A voz como que gajo está prendido. Guintes está lá antena fala como até no guintes pro está lá antena fala como não, para purar que ele bocana matar, bocana fácil que, aquela que la raiva. Aquela que pena papel. É que te sele. Para contar como se justo fim de carreira até que o conjunto uma moja mota toca para por largar. Para ver o apoio bandido. Assim que está. Assim que está ser. Guinenses. Lá de Chabode. Kangang, dranja borgonha na rosto, bubao já que kuna papel que partido, se botar na luz cara, sai só, Kangang. Se botar na luz rosto, sai burichano. Sai burichano. Não come sininho junda. Se botar quem que tem na luz rosto para colsensar na PGC. Quem que tem na luz rosto colsensar na PGC. Kangang se boja como bucasta nada, sai só, fala só busai, buparo só mas segredo, o bata conta Suzy Barbosa. É que não pediu não. Suca por isso sai. É que não conta bom desse estágio quase. Menino malcriado que está com a grande. Menino malcriado. E tá já. Menino malcriado que está com a grande. Essa hora que se me próprio. Por isso é Ricky Garasa. Não vou te talhar na cara, é palhaço. Tal, suco na boca, pim. É para ler pouco com a papel aquele. Polícia ele é mal criado. Como a minha missão baila. A minha cara vai barra vantagem pontada. Não pisa pela que dia que domingo se mostra para na tomateira. A minha por fazer isso 20 anos na Europa, cara vai terra como a gosta da Europa.
ama janda seri Guinée mbing Europa e puntam fulo che ono costa Europa un fala dinare television ngosta wayri Portugal dinare jonta jubil la television che mi fare in cigali abata medisa terra con ma costarel insomma Europa matangu matan Europa amizu folo rimantang Africa che lo matanna che la prefero metti in faca o mata no li noto come sabi noto come buon carne che tapagna puera voglio billi buttava mesmo Natale buttoia carne tudo e che carne di bisoro che caro passa so puera ta bengi inci tudo ruba che carne la ninka kata tapa drit amona bimbari bantalla che na va buscala che na va buscala no Europa sabi me boka puri panyan na biso se bona montian kuma papanyang anton boka boli sapa ngenda boyali na bibi bon caffè clite alle cota tilo li sibi lì in Irlanda del Nord non so come sabi cavalli carni manga nell'Irlanda es proprio no kata fala nyami njara ami proprio che no per non to papo di doka artimisa tengo mi batte un buon caldo mancara no penye mengutru lana bisao or qua poi che cabali abo che tapanya almas ami cara papere menino stupido che menino tacco praga di ginti garandi che pagliarsi in praga di ginti garandi di pesce se quella compagnia menino os praga kaba e tempo stata passa mal si blocco che tanno così per il blocco di che ta passa come non vai so casama blocco ta roba no costudo e stressa per curire per Brasil então ginti estamos já trabalhar bocana é que es mais si pesce esse PGC mas esse regime de PGC, né? Estamos a trabalhar, a voz bom grupinho. Bogana papel, mas esse PGC que está a fazer essa glata tudo, né? Não, me tem que punta voz. A minha Antônio sai a tudo que lembra na punta voz. Pelo menos não vai ter meia hora. Ela sabe. Estamos a trabalhar. Que bom grupinhos. Que é mais e mandato mais de PGC. Ora que boca CB, PGC domingo conta vos 4 partidos só como a PGC nem mundo ali. Dentro da África. De resto, PGC papel de tudo partidos. Temente boca da PGC poder. Temente boca da PGC poder. Guiné-Bissau cana bem para diante. A voz que não vim falando, mas a voz me sirva a PGC. Mas lá que não tudo, não fala para boca na ribale. Para a voz mal criados. A voz para a PGC, vou ter que fazer direito. Vou pedir desculpa a partido. Vou pedir domingo Simões Pereira desculpa. Como líder que vou cobrar mal, vou cobrar minha dona que ser uma média domingo Simões Pereira minha gana de 100 anos, é o respeito que vou ter. Esse que vou não pagar os. Esse. Bebê, aquele, nem filho mesmo, mais pequenino de que minha grande, e que vou colega. Como eu farta lá no Brasil, vou cobrar uma média domingos, vou cobrar Paula, minha domingos, vou cobrar filho de domingos, Buco antigos combattenti, buona coba, cara che ne fala, Archeli, combattenti. Aos, buno já bu combattenti da onde que está né? Aos, não vai só. A minha cara papel, lê, a minha cata apoia bandidos. Bom, guinte no lado, para o avisado já não, último aviso. Tudo que ngoja masi toma uma foto de rapazinho de guinte como é postale como ina fala napa kama talpa di shalpa fasil che non è giusta conta es que ngana papel general es que ngana papel chefe es que ngana papel homem que kata panta amen kana panta nan kata panta kabasi medo amen kata medo bo punta que consegue amen zo fala zenye ngata panta então não disegna me ngutro não dise come ngutro lá não fala só bo no batari eles que falei por tomater ali quase era fazer ano lá só porcaria que tá na visão alguma fala porcaria só porcaria que tá na guitarra tudo que toca ima porcaria tudo que toca neles ima bandido tudo que toca ima na furta só tudo pode bem falando para dizer cachorros agora dizer cachorros de graça bro de graça só por ainda gosto como para purrar aquele panhado é panhar lá ontem é raptal é dar fim de carreira é levar gintes que se bunde que está não gintes mais rápido mais ainda pedir para beta mostrar ele se mata no coração mole que tele or com apoio bandido botem que te organizar lá
não contava de gente Umaru perigoso, Umaru bandido. Gente negando ele. Gente entendi como, não conta gente como dia que Umaru está aqui controla posto na Bissau. Mas o Umaru também não acaba não. Do Umaru não acaba. Do Umaru não acaba não. Tchau, Guinness. Fui, ele comandante em ordem, chefe de chefe. Ai, el caçadeira na área, fulo só. Se você cozinha, chamam de caçadeira, you know? E arma com mago, está